Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Israel, tô aqui mais uma vez no meu canal do YouTube para falar de livros com vocês, né? Comento aí as minhas leituras. Se você não assistiu nenhum outro vídeo meu, assista, por que não? Hoje eu quero falar sobre O Nome da Rosa, escrito pelo Humberto Eco. Foi um livro publicado em 1980. É um livro bem grande, como vocês podem ver. E eu li nessa edição da Record. Eu não sei se tem outra publicada no Brasil, na verdade. Inclusive, essa edição é bem velha, nunca vi em outra edição. Então, Record, faça uma nova edição, por que não, né? Esse livro ele tem um material muito legal, que pode ser muito bem explorado, comercialmente mesmo, né? E isso não é feito, não entendo porquê, mas eu acho que seria interessante. Então fica aí o aviso, Record. Essa edição ela tem um textinho introdutório de 20 páginas mais ou menos, né? Eu acho que não é o suficiente, dada a complexidade do enredo, de tudo que a gente tem aqui, né? E vamos lá. Eu gostaria de dividir esse meu comentário sobre o livro em duas partes. Numa primeira eu comento de coisas gerais e numa segunda eu já vou falar de coisas bem mais específicas da trama. Esse é um livro com um enredo muito complexo, com uma construção muito bem estruturada, muito meticuloso. Então não tem como eu não dar algumas informações, né, que seriam mais deliciosas de vocês terem por meio da leitura. Então eu já aviso, quando chegar a hora eu vou avisar, ó, a partir daqui vão ter spoilers, mas já saibam que aqui a gente tem essas duas metades. Pois bem, vamos lá. Esse livro, e isso é dito no texto introdutório, ele cativou tanto a crítica da época quanto o público. Foi um sucesso comercial, foi um sucesso nas academias, né? É um fenômeno que acontece com poucos livros, porque muitos deles ou têm um sucesso muito comercial, assim, e vende com capa de filme, todo esse tipo de coisa, todo aquele estereótipo de literatura comercial, do mercado literário, ou fica fechado na academia, né? Fica aquela coisa da bolha. Mas isso aqui é uma exceção, tá? E é um livro que, quando se pensa em pós-modernidade, principalmente, esse livro é muito citado, porque aqui a gente tem uma mistura geral, uma geleia geral de tudo, né? A gente tem um romance de detetives que se passa numa abadia de padres, no auge da Idade Média, com o pano de fundo da Inquisição, né? E a gente tem uma escrita meio barroca, misturada com elementos da modernidade, então, com elementos cinematográficos também, que é bem interessante. Em alguns momentos a gente tem uma escrita muito próxima da linguagem do vídeo, da linguagem do som. A gente tem uma coisa muito interessante também, que é essa terceirização da identidade da autoria, né? Porque num primeiro capítulo, Humberto Eco vai dizer que a narração toda aqui foi encontrada em um documento, ele encontrou num documento escrito em italiano, né? Mas, obviamente, é mentira, né? Alguns outros livros tem isso de documentos também, né? O próprio Don Quixote, o narrador, ele fala que o que é dito ali foi encontrado em um manuscrito árabe e tal. Não é algo novo necessariamente, mas quando é bem feito, surte ali resultados bem interessantes. É o caso daqui, é o caso do Quixote também. E vamos lá. Esse livro também tem uma coisa muito curiosa, e talvez isso seja o que garantiu essa obra um estrelato em duas mãos, né, na época de seu lançamento. Ele pode ser lido de três jeitos diferentes. Existem três leituras possíveis para O Nome da Rosa. Isso é dito no texto introdutório, e isso o próprio Humberto Eco admite, né? Tem aqui uma entrevista dele, e aqui se diz que esse livro pode ser lido tanto pela ordem da historinha, né? Aquela coisa bem aristotélica, começo, meio e fim. Ai, quem matou, e aí a gente vai descobrindo quem matou e os eventos que vão acontecendo nessa abadia, né? Essa coisa bem ficção, né? Essa coisa bem da, do motivo pelo qual as pessoas leem ficção, geralmente. Uma segunda que pode ser uma segunda leitura, que ela pode ser resumida nas ideias que a gente tem nesse livro. Aqui a gente tem muitos diálogos, a gente tem ideias sendo defendidas e replicadas, isso é bem curioso. E por último, um livro sobre livros. Aqui a gente tem referências sobre tudo, tudo que vocês imaginarem. Sim, coisas anteriores
aos eventos que se passam aqui, como por exemplo a Bíblia, como por exemplo Homero, como a Eneida, como poesia que era feita no Império Romano, até coisas contemporâneas a essas pessoas, como tratados de Inquisição, como textos que eram censurados aqui nessa época, como Dante, aqui essas personagens são contemporâneas de Dante, né? Inclusive ele é citado e existem algumas referências, quase que de versos inteiros aqui, né? Em um trecho, num momento bem específico da trama, na verdade, uma personagem cai como um corpo morto cai. Né? Isso é uma citação direta de um dos versos mais famosos da Divina Comédia, que é o final do canto quinto, onde Dante desmaia, e ele dá essa descrição. Como eu já disse, Umberto Eco diz que ele encontrou o escrito daqui em um documento, e esse documento, quando a gente entra nele, né, digamos assim, ele já nos alerta que tudo que aconteceu aqui é real, e ele procura escrever não as suas memórias, mas ele procura fazer uma descrição do que ele sentiu quando aquilo acontecia. Então aqui a gente tem um distanciamento, né, da pessoa narradora e da personagem que é dita aqui, ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma mesma pessoa em diferentes momentos da sua vida, né? O que surte alguns efeitos bem interessantes, porque e contribui para a própria narração do relato. A gente passa a confiar mais no que é dito, porque essa pessoa faz até algumas confissões, né? Algumas coisas que se arrepende e algumas tolices e tal. Essa personagem narradora, que é o Atsu, é, essa personagem está escrevendo na velhice, ali não é dita a idade ao certo, mas passado ali dos 80 anos, é o que dá a entender, e a sua personagem tá ali uns 20 anos, é realmente uma pessoa muito nova, tá nos anos de formação, né? A gente tem essa coisa de protagonistas jovens, no momento de suas vidas, muito importante, aprendendo coisas, que é isso, se não um romance de formação. E a gente tem também o livro de memórias, que era um gênero mais ligado a pessoas de idade. Então, mais uma vez, pós-modernidade, coisas se misturando, né? Essa brincadeira com as coisas, mas ainda assim, tudo aqui é muito sutil. Não é uma coisa espantosa, como um Saramago, por exemplo, um ensaio sobre a cegueira, um homem duplicado. Uma coisa mais sutil, é uma coisa que se aproxima muito ao ideal classicista de beleza, né? Até mesmo porque se passa nos anos 1300 com uma voz narradora desse mesmo século também, né? E o que nós temos aqui são capítulos longuíssimos, divididos nas horas dos dias, acompanhando 7 dias de uma investigação que estava sendo orquestrada pelo Guilherme de Baskerville. Né? Ele era um inquisidor, um frei, e foi chamado a uma abadia para investigar um assassinato muito suspeito, muito chocante, que aconteceu ali. Investigar até se possivelmente tenha sido um suicídio. E esse Guilherme é muito sagaz, né? Ele é muito esperto. Numa das primeiras cenas aqui do livro, inclusive, quando ele está chegando na abadia, e assim, século XIII, ele estava indo para uma outra cidade, ele não conhecia aquelas pessoas, não fazia a menor ideia de como elas eram, o que elas faziam, hábitos, nem conhecia conhecidos delas. E ele chega assim e fala: o cavalo de vocês, o Brunello, cuidado, ele tá solto. Aí todo mundo fica super espantado. Como assim? Você sabe que a gente tem um cavalo que se chama Brunello e tal. E ele descobriu tudo isso só vendo um rastro, vendo galhos ali de uma árvore. Quando ele vai explicar os seus métodos analíticos, porque aqui a gente tem isso. A gente tem várias desses momentos do Guilherme onde ele descobre coisas, né? Ele deduz ali, vai analisando, ele descobre alguma coisa. E muitos capítulos onde ele vai descobrindo como a mente dele funciona, até nesse percurso, né? Como que ele é. E ele diz, olha, pode ser que eu esteja errado num percurso, né? Em deduções que eu faço, mas aí eu procuro sempre estar certo e tal. Mas ele vai explicando o método, isso é muito interessante. Ele fala que o método dele é analisar coisas separadamente. Em resumo é isso.
Mas ele explicando, páginas e páginas explicando e dando exemplos, é uma coisa lindíssima. Voltando aqui na leitura de ideias, né, que pode ser feita a partir desse livro. Uma das coisas mais deliciosas do Guilherme, e a gente cria muita empatia com ele por causa disso também, é que ele tá do lado certo das coisas, né? Ele é contra a Inquisição, apesar de ser um inquisidor, ele saiu quando ele percebeu que as coisas ali estavam erradas, né? Ele também é a favor da liberdade, da vida, e ele é contra os abusos da igreja, né? Os abusos de luxo, os abusos de poder. Inclusive o Papa dessa época, eu não sei se é o mesmo da Divina Comédia. Na Divina Comédia a gente tem um Papa que está no inferno, né? Mas aqui a gente tem um Papa incrivelmente corrupto. O Papa era um malandro aqui, o Papa João VI, se eu não me engano. E ele era muito malandro. A gente tem também um panorama bem interessante das tretas religiosas que aconteciam nesse mundo pré-reforma protestante, porque existia uma rinha entre os franciscanos e os beneditinos, né? Então a gente tem os franciscanos que defendiam a pobreza de Cristo, que defendiam uma igreja que não fosse tão luxuosa, né? Uma igreja mais próxima dos pobres, uma igreja calcada principalmente em caridade. A gente tem os beneditinos que acreditavam que a igreja devia ser poderosa mesmo, né? E eram os que eram mais a favor da Inquisição, que inclusive mandavam franciscanos para a fogueira e caluniavam essas pessoas. Aqui a gente tem em um dos capítulos a, as desventuras, digamos assim, de Ferúgia, que era um padre que era franciscano. A gente tem toda a história dele aqui. O que levou ele a ser um franciscano e como foi tudo isso até ele parar na fogueira, né? E ele era muito caluniado. Falavam que ele e sua seita matavam crianças e adoravam um demônio, sabe? E todo mundo dessa igreja, ninguém era dono de ninguém, todo mundo era parceiro sexual de todo mundo. E como os beneditinos já tinham poder, né? Então era muito fácil. Eles inventavam isso das pessoas e aí quem era franciscano tinha uma fama muito ruim. As próprias pessoas, né, as pessoas normais, pessoas do dia a dia já rechaçavam, se bobear até linchavam, entregavam à Inquisição, né? Olha só, é um franciscano. Era implantada essa paranoia nas pessoas por meio dessas calúnias. E era um destino meio que inevitável que pessoas franciscanas, as influentes pelo menos, parassem na fogueira, né, na tortura da Inquisição e logo depois na fogueira. Ainda assim, nessa abadia a gente tem alguns franciscanos, não eram frades franciscanos, pessoas que saíam por aí é, propagando, né, essa doutrina, mas pessoas que acreditavam nisso, acreditavam que Jesus era pobre, que não tinha posses, que eram um dos argumentos dos franciscanos, né? Eles possuem ali um relacionamento amistoso até. A gente tem algumas discussões aqui sobre tudo isso, mas num primeiro olhar, pelo menos nos primeiros capítulos, é algo bem amistoso. Você percebe que são discussões sérias, mas o pessoal mantém ali o respeito, a distância, né? O caldo engrossa mais pra frente, mas no começo é ok. E muitas outras discussões que as abadias tinham na época, que as igrejas católicas tinham na época. Por exemplo, a gente tem uma personagem aqui, o Jorge, que ele é contra o riso, acreditava que o riso era um pecado. O cara não ria, sabe? Falava que o riso era um prazer terreno passageiro, que não devia ser buscado. E hoje, né, a gente tem um mundo onde a informação é uma coisa totalmente líquida. Uma informação não pertence mais a alguém, né? Mas naquela época não, os livros eram totalmente limitados. Primeiro que você precisava saber ler, segundo que você precisava saber ler em latim, que era a língua que geralmente essas coisas eram escritas, né? O latim, ou árabe, ou grego. E aí você precisava de uma cópia. E eis mais um problema. Não existia Gutenberg, existiam assim pouquíssimas cópias no mundo. E nessa abadia,
a gente tinha um acervo muito rico comparado a outras, muitas coisas que só existiam ali, muitas coisas muito bem preservadas, muito bonitas, só que não se podia entrar lá, era uma biblioteca onde todo mundo tinha acesso proibido, só o bibliotecário entrava, você pedia um livro, ele consultava para ver se você podia pegar ele, e aí ele trazia para você. Essa biblioteca não possuía uma porta aparente, pelo menos, tinha uma entrada secreta ali, e ela era em formato de labirinto. E era um negócio realmente feito para você entrar lá e não sair, talvez, né? Ou levar um susto com isso e acabar não entrando mais. Era realmente uma biblioteca que buscava afugentar as pessoas. E isso é crucial dentro do texto, ainda mais quando a gente lembra que esse é um livro sobre livros, né? Um dos principais lugares aqui é essa biblioteca, justamente, que ela é muito importante, e isso é tratado desde o começo, para resolução aí desses assassinatos que vão acontecendo na abadia. E o que é bem legal é que, apesar de ser um livro que começa com esse enredo simples, aparentemente simples e comum, de matou, quem matou, vamos ver, a gente entra em um mistério maior, que é dessa biblioteca. A gente sabe, é escrito de um modo que a gente perceba que há algo ali. O quê? E essa se torna a grande incógnita do livro, né? Pois bem, a gente chegou no momento X do vídeo, porque a partir daqui eu vou dar spoilers. Então, se você não quer, prefere saber das coisas do livro lendo, tchau, tchau. Muito obrigado pelo seu view e assista mais vídeos do canal. Os assassinatos, eles não tomam a mesma importância que a biblioteca no final das contas. E isso é real, ainda mais quando a gente tem em mente que o primeiro assassinato, no final a gente descobre que foi um suicídio, mas essa primeira morte que acontece ali, ela é esquecida, sim, que no segundo dia da trama, né? É, mais ou menos. Porque outros assassinatos vão acontecendo, todos eles com imagens muito chocantes. Por exemplo, a segunda morte, o corpo é encontrado justamente dentro de um barril cheio de sangue de porco, né? E o cadáver ele não morreu ali dentro afogado, estava com a língua preta, alguma coisa assim. Então a gente tem essa imagem horrível, né? Totalmente gore, totalmente gore feito com R$ 1,99, né? É, e é uma imagem completamente apocalíptica também. Então as coisas vão há uma crescente aqui. Tanto é que o final, que é quando a biblioteca pega fogo, isso não acaba nunca mais. Você tem ali a biblioteca pegando fogo, os cavalos correndo, as pessoas correndo, todo mundo morrendo, todo mundo gritando, e a abadia toda pegando fogo. A igreja, tinha coisas caríssimas pegando fogo. No decorrer de todo o livro, você tem a descrição de obras raríssimas que tinham ali pouquíssimos exemplares nessa biblioteca da abadia. E quando a biblioteca está pegando fogo, você pensa, meu Deus, essa coisa se perdeu para sempre e tal. E uma coisa que eu gostei daqui é essa trama em cima da poética de Aristóteles, porque o assassino, né, que na verdade não foi bem um assassino, ele não matou aquelas pessoas, ele só orquestrou para que elas fossem mortas de alguma maneira, causou tudo isso para proteger a segunda parte da poética de Aristóteles. Porque a gente tem aqui um pergaminho dividido, um pergaminho com 4 textos, todos eles bem distintos entre si, mas que se cruzavam tematicamente, e cada um deles em uma língua diferente. Então veja, você precisava falar árabe, sírio, grego e latim para poder entender tudo isso, né? Além de ter aquilo em suas mãos. E ali no meio, no grego, a gente tem justamente a poética de Aristóteles, a continuação, porque existiu uma continuação da poética que não chegou até a gente, né? E ele queria proteger isso porque ele achava que o riso era um pecado e que se o Aristóteles, se essas linhas, esse escrito do Aristóteles chegasse a público,
as pessoas iam estar rindo de tudo, iam estar fazendo piada com Deus, esse tipo de coisa, essa banalidade. Até mesmo, e ele diz aqui que o riso é alguma coisa como a desculpa para a folga do trabalhador, ele tira as coisas de ordem, de harmonia, né? Enfim, é um vilão totalmente perverso, como vocês podem ver, que é proibir o riso. E e ele, de certa forma, se a gente parar para pensar que esse livro do Aristóteles, essa parte do livro não chegou até a gente, ele venceu, né? Então, e todo o incêndio foi tudo culpa dele, sabe? Então ele venceu, ele acabou com a abadia, ele conseguiu proteger o livro, melhor, ele conseguiu destruir o livro, né? Ninguém nunca mais leu. E isso da poética é tão interessante, eu achei algo tão bem construído, que eu até comprei uma poética de Aristóteles, né? Eu havia lido no primeiro semestre da faculdade, eu faço letras, mas eu não lembrava. Eu lembro que não foi um livro que chamou muito a minha atenção na época, porque eu li para fins, assim, né? É, educacionais, didáticos e tal. Eu comprei nessa edição da Edipro, só um adendo aleatório, porque eu ia comprar da 34, né? Porque é a 34, mas eu vi que a Edipro relançou muitos outros livros de Aristóteles, quase todos. Então eu achei que seria válido. E eu vi que tem muitas notas de rodapé também. E notas de rodapé também, né? Muitas notas, assim, todas as páginas, e eu adoro. Livros com notas bem feitas, né? E eu vi umas bem interessantes de diversas ordens históricas e de referência, e até mesmo de comentário. Então achei que seria uma boa comprar nessa edição. Mas, voltando ao Nome da Rosa, é, essa trama é muito legal. O cara matou um monte de gente, o cara destruiu uma abadia por causa das ideias de um livro, né? Então, o que é um livro? Qual é a força de um livro, né? Porque os livros vão se diluindo até o ponto deles não existirem mais, mas estarem mais fortes do que nunca, né? Como é o caso de livros como a Poética de Aristóteles, ou os livros de Isaac Newton, ou Freud, inclusive, que são coisas que se diluíram até se tornarem ordens mesmo, né? Se tornarem um pensamento tão forte que não dependesse mais de quem os escreveu originalmente. E esse livro ele não deixa incólume os podres, né, da abadia. Aqui é retratado que os padres, né, eles faziam sexo entre si, só que não de um jeito, é, sei lá, não com a mesma fraternidade daquela embalagem da Nestlé com dois frades fazendo chocolate e tal, mas de um jeito seco mesmo, de um jeito frio, de um jeito que era só para aliviar a, as coisas da carne, né? Mais nesse sentido, um pouco não tão colorido, né? Pois bem, e vamos encaminhar para o final do vídeo. Eu não daria conta de falar tudo isso aqui, porque são 600 páginas de uma trama muito complexa e muito bem escrita. Eu recomendo que vocês leiam O Nome da Rosa em algum momento da vida de vocês. Eu vou reler isso aqui quando eu tiver mais velho, né? E vamos lá, balanço final. Eu adorei esse livro. Nota, eu daria uma nota 9, por que não 10? Porque ele tem muito latim, ele tem muitas sentenças em latim, muitas referências ao latim. Chegou um ponto do livro que eu só pulava as sentenças em latim. E poxa, essa edição da Record poderia ter notas de rodapé com a tradução, pelo menos, né? Não digo nem referencial e tal. Porque aí a gente entende, né? Porque senão eu pretendo reler isso aqui futuramente, porque é um livro realmente muito bom. E livros são a minha formação, eu adoro literatura. Então, ler um livro sobre livros, reler um livro sobre livros, aliás, pode ser interessante quando eu tiver uma bagagem maior, né? E se eu fosse definir isso aqui em um termo, eu acho que seria verdadeiro em tudo que se propõe. Porque é um livro com detetives que se passa num ambiente onde isso faz muito sentido, né? Um ambiente mais silencioso, um ambiente mais retirado. É um livro sobre livros muito bem feito. E é um livro com ideias, com filosofias muito interessantes. Pois bem, espero que você tenha gostado da minha resenha.
E assista mais vídeos do canal, por que não? Dê um curtir, comente, se inscreva. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.